Então, queridos, graça e paz, amém? Vamos dar continuidade ao que estamos ensinando e sendo ensinados pelo Senhor, a respeito daquilo que é o centro, o âmago e tudo o que Deus concedeu na sua infinita sabedoria e tudo o que Ele quis nos mostrar e tudo o que Ele fez foi com o único propósito de que Cristo fosse tudo em todos, que Cristo, Filho dele, fosse venerado como era antes de todas as coisas. Amém? E falando um pouco disso, eu queria só dizer como terminamos mais ou menos a última ministração, em que nós colocamos Cristo como o desejo maior de Deus em fazer com que todas as coisas convergissem ou tivesse debaixo desse que é o cabeça, que Ele escolheu para ser o cabeça sobre todas as coisas. Amém? E se nós não temos Cristo como nosso cabeça, nós temos qualquer um ou qualquer coisa como cabeça. E se não temos Cristo, nós não estamos bem. Porque Cristo é tudo o que Deus deseja que Ele seja e que Ele é. E foi para isso que Ele veio ao mundo. Foi para isso que Ele se tornou o primogênito dentre os mortos. É para isso que Ele se tornou o primeiro, o primogênito de toda a criação. Então Deus olha para a igreja, mas antes de olhar para a igreja e para cada um de nós, Ele olha para o seu Filho e para o seu Filho mesmo. Amém? E a igreja ela não pode tomar, como tem sido tomado. Jamais a igreja pode tomar o lugar dos olhos de Deus, que é Cristo e nada mais. Amém? Quando isso acontece, quando a igreja toma o lugar de Jesus, acontece uma coisa que chamamos de eclipse. Ou seja, há trevas sobre a terra. Queridos, o que está acontecendo nas trevas não é o final dos tempos. É o sinal de que a igreja está andando em contrário àquilo que Deus estabeleceu como seu eterno propósito. Amém? A igreja é o produto acabado dos séculos e ela é quem dirige todas as coisas. Se a igreja não está aqui, a terra já seria um poço de fezes e a base da terra seria restolho. Não restaria nada mais a fazermos aqui. O mundo existe ainda por causa da igreja, mas a igreja anêmica, fraca, está deixando aquele que foi vencido na cruz, com suas mentiras, levar principalmente o povo de Deus a serem escravos. E como não sermos escravos como filhos de Deus? Filhos de Deus andando nas trevas, filhos da luz andando em trevas. Como não acontecer isso? De uma só forma, Cristo precisa ser formado em nós, precisa ser o centro das nossas vidas. Só assim seremos homens e mulheres muito bons. Só assim seremos amigos e irmãos em Cristo espetacular. Só assim seremos maridos e esposas sobrenaturais. Só assim seremos filhos, nem posso adjetivar que filhos são esses. O filho dele, por reconhecer que veio do Pai, foi chamado de Filho amado, em quem ele tem todo o prazer. Ele não chamou só Jesus de Filho amado, porque na hora em que ele Cristo é tudo em nós. Quando Cristo se torna tudo em todos nós, nós também somos amados na mesma proporção que o Senhor Jesus. Amém, queridos? E isso é o que a igreja está precisando aprender. É o que está precisando ser revelado à igreja. É o que está precisando chegar diante dos olhos da igreja. A igreja tem tratado os homens, os que se dizem ministros do Evangelho, que foram escolhidos por Deus, eles estão caminhando cada dia mais longe do eterno propósito de Deus. E se é longe do eterno propósito de Deus, Deus não tem nenhum compromisso com o que está se falando. Ele só tem compromisso com o Filho dele. Hebreus diz que Ele é
a imagem do Deus invisível. A expressão exata do ser chamado Deus. Você sabe o que é isso? Paulo diz a expressão exata, ou seja, quem vê a mim vê o Pai. Ou seja, Jesus está, o escritor de Hebreus, o apóstolo Paulo está dizendo, ele é a expressão exata do ser, ou seja, tudo que Deus é, como Deus é, o tamanho que Deus é, as qualidades de Deus, a personificação de Deus é Cristo. Amém? E ele é tudo em nós. Então, falar sobre Cristo, o Filho, e eu vou ter um título na mensagem de hoje, o Filho amado, o Filho glorioso. Diga comigo, o Filho amado, o Filho glorioso. Abre sua Bíblia no Salmo 115, Salmos, Provérbios, antes de Provérbios, lá no Salmo 115. Diz assim o versículo 3 do Salmo 115. Nosso Deus está nos céus. Tudo o que deseja, Ele tem o poder de realizar. Está ouvindo o que o Salmo 34 diz? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. O desejo do seu coração é que Cristo, o único desejo que você tem, é que Cristo seja formado em você. Amém. Por quê? Porque Deus está nos céus. Tudo o que deseja. Quem é essa pessoa que tudo o que ele deseja, ele tem o poder de realizar? Outra versão diz assim, faz tudo o que lhe apraz. Então, o que é que aprouve a Deus? Revelar Cristo em nós. Revelar os seus atributos, o seu caráter, a sua pessoa, na pessoa do Filho. Não é na igreja. As pessoas estão dizendo, testemunhando, dizendo, quando eu vim para a igreja, a minha vida mudou. Irmãos, a sua vida não muda, porque você está reunido aqui. A sua vida não muda, querido, porque você faz parte de qualquer que seja a denominação, nesse país e no mundo. A sua vida muda quando Cristo está formado em você. Queridos, a igreja precisa saber disso. Eu estou começando bem calmo, com toda a paciência, porque hoje nós vamos avançar e glorificar e honrar aquele a quem Deus amou antes da fundação do mundo. Então ele faz tudo o que lhe apraz. Então tudo o que Deus desejou fazer, ele fez. Deus não está hoje com vontade de fazer alguma coisa que ele esqueceu ou que ele deixou de realizar. E a maior realização de Deus é Cristo formado em cada um de nós. Esse é o desejo de Deus. Mas o coração do Pai, o desejo do Pai é o Filho amado. Não é, querido, o dom que você tem. Não é aquilo que Ele te fez conquistar. Não é aquilo que hoje você se alegra por ver, por ter Ele feito na sua vida. Não é isso. A única coisa que alegra o Senhor é Cristo e nada mais. Podemos até chegar a esse ponto de dizer, nós estamos fora dos planos de Deus, porque os planos de Deus é um só, é Cristo e nada mais. Mas como entramos nos planos de Deus? Quando nós reconhecemos que Cristo é o amado do Pai. Amém, queridos? Então, vamos a outro texto, capítulo 1 de Efésios, capítulo 1 de Efésios, versículo 11. Capítulo 1 de Efésios, versículo 11, diz assim o texto: nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo de acordo com o propósito da sua vontade, da sua própria vontade. Então, mais uma ruma de coisa vai cair agora da nossa vida, porque eu sei que nós construímos ideias
à luz da Bíblia que ela não nos ensinou. Que a igreja tem construído ideias à luz da palavra que ela não nos ilumina. Se ele, olha só o que diz esse versículo, cria absolutamente tudo de acordo com o propósito da sua própria vontade. Então a situação que ele criou para você não foi por causa de nada nem de ninguém. Não foi com a intenção de abençoar ninguém, senão por causa da vontade dele exclusiva e mais nada. Então, se você quer brigar porque Deus fez alguma coisa para você e para alguém, você tem que brigar com o próprio Deus. Porque Paulo diz, conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo. As saídas que ele criou para a sua vida foi por causa da vontade dele, não foi porque você é bom. Amém. Não é pela habilidade que você adquiriu ao longo do tempo. Não desista. Desista de pensar em mim. Ele faz tudo conforme, de acordo com o propósito de sua própria vontade. E para nós filhos, ele não deixou de ter vontade. Ele continua. Está ouvindo? Ele continua fazendo planos para mim e para você. Se você está estarrecido, amada, pelo que aconteceu até agora, você está muito enganado a respeito de Deus. Porque ele continua, nesse momento, trabalhando ao nosso favor. Fazendo coisas conforme a sua própria vontade. Aquele que é autossuficiente, escute isso, aquele que é autossuficiente para promover aquilo que pensa. Não depende de um anjo, de um querubim, de um serafim, de um arcanjo, de Miguel, nem de Gabriel, nem de nada, nem de Rafael, de nenhum anjo. Na verdade, deixa eu dizer isso, nenhum anjo pode fazer muita coisa depois da redenção, porque a redenção foi para aqueles que ele elegeu nele antes da fundação do mundo. O plano não é para o mundo, não é para os anjos, não é para os cachorros, não é para os gatos, não é. O plano que ele estabeleceu antes da fundação do mundo é, irmão, aquele plano de fazer convergir em Cristo todas as coisas. Volte aí. O versículo 10. Versículo 9, do mesmo capítulo de Efésios, capítulo 1, ele diz assim, e nos revelou. Paulo está dizendo que Deus revelou não só a alguns, revelou a nós, queridos. Amém. Revelou a mim e a você. Sabe por que estamos aquém disso? Porque não cremos. Quando a nossa boca diz eu creio, nós temos que consultar o nosso coração. Porque você pode crer como um consentimento maravilhoso, eu creio que é verdade. Mas se ficar só no âmbito dos pensamentos, você está fadado ao fracasso. Porque ele faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. E para você entender isso, você tem que andar em fé. Crê que ele ressuscitou para a sua justificação. Que o primogênito dentre os mortos é o primogênito de toda a criação. Da redenção à filiação, ele foi primeiro em tudo. Amém. Quando ele compôs o plano de redenção antes de criar todas as coisas, ele criou o plano também da filiação. Então ele é o primogênito dentre os mortos. E ele é o primogênito de toda a criação. Porque Deus não criou Deus. Deus é incriável. Mas Jesus é o Filho gerado de Deus. Porque se Jesus não é o Filho gerado de Deus, eu e você não somos filhos gerados de Deus. Que complicação, não. É porque tem que ser ensinado pelos próximos 20 anos isso
aí a gente vai ter um entendimento melhor. A igreja ofuscou esse entendimento. A igreja está longe de entender isso. A igreja está armada para a batalha que não existe. A igreja está orando a respeito e a favor de coisas que Deus, segundo o conselho da vontade dele, ele já fez. Amém. Deixa eu dizer o que é reconciliar todas as coisas. Diabo, os anjos e os demônios estão nessa lista também. Amém. Não para a redenção, nem para a salvação. Amém, amém. Não precisa dizer amém, por favor. Amém. Mesmo se você não estiver entendendo, fica assim, meio... Mas vá dizendo amém, para eu ter ânimo de falar o que tem aqui na listagem de 60 páginas para lhe dizer. Amém? Anjos, demônios, diabos, satanás, inferno também estão nesse pacote de reconciliar todas as coisas. Não para a salvação, não para a redenção, mas para reconhecer o Filho, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele fez todas as coisas por nós, como Filho amado, para nos gerar filhos amados. Mas para aqueles que estão longe, Ele fez para que reconheçam como Senhor e Cristo. Aquele que vocês mataram pelo determinado concílio e crucificaram e mataram, foi sepultado, Deus o ressuscitou ao terceiro dia e o fez Senhor e Cristo. Sabe que títulos são esses? Senhor, Senhor de todas as coisas, e Cristo, o Filho ressurreto do Deus Altíssimo. Amém, querido? Então, a Bíblia, ela se completa, ela se termina no Filho e no sacerdócio. O Filho amado e o sacerdócio perfeito. O homem, o Filho de Deus perfeito e o Filho do homem perfeito. Então, é nisso que Deus coloca os olhos dele. O Filho perfeito e o homem perfeito. A Bíblia diz, tentado como homem em todas as coisas, mas sem pecado. Na nuvem abre no céu por 3 vezes e diz, este é o meu Filho amado, no batismo, na transfiguração. Este é o meu Filho amado. Então o Filho e o sacerdote. Lá na velha aliança, para o sacerdote, sumo sacerdote entrar para oferecer os sacrifícios, o sangue, em primeiro lugar, era aspergido sobre 3 lugares no corpo dele. Em primeiro lugar, nos ouvidos. Segundo lugar, nas mãos. E terceiro lugar, nos pés. Está ouvindo isso? O primeiro lugar, ouvido. Sabe por quê? Porque aquele sumo sacerdote só poderia estar ali se eles tivessem limpado os ouvidos dele de tudo o que eles ouviram durante todo o tempo para trás. Quando Cristo é o sacrifício e derrama o seu sangue no madeiro, aquele sangue, em primeiro lugar, no mundo espiritual, ele foi passado dos nossos ouvidos. E aí, o texto em que Jesus diz, Maria escolheu a melhor parte, e isso não lhe será tirado. A mesma bagunça que Marta viu naquela reunião de tanta gente, Maria viu. As muitas coisas que tinham para fazer naquela reunião, o mesmo que Marta viu, Maria viu. Mas a Bíblia diz que Maria deixou-se. Maria deixou-se estar aos pés do Senhor. Marta, por sua vez, correu feito louca. E se não limpamos os nossos ouvidos daquilo que ouvimos durante dia após dia, por isso que é uma luta, para nós chegarmos aqui hoje, misericórdia. Caos! Entende? Porque podemos pensar, mas é só nós. Só, queridos. Não sei se você vai valorizar isso, mas é só nós mesmos. Amém.
Misericórdia. Você imagina? Só você mesmo e mais nada. Só você mesmo e mais nada. Sabe por quê? Porque Deus vem confiando. E confiando e abrindo o seu bom tesouro a muitas pessoas. Mas as muitas pessoas não têm cooperado com o eterno propósito de Deus. E isso tem sido a forma de Deus deixar de lado alguns. Porque Ele tem um propósito, Ele tem uma vontade, Ele faz tudo segundo o conselho de sua vontade. Eu não sei como é isso, alguém se aconselhar com Ele mesmo. Eu não entendo. Alguém pedir conselho a si próprio, sabe por quê? Ele não pediu a ninguém, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Só Ele mesmo conheceu Ele perfeitamente. Amém, queridos? Então Ele faz tudo segundo o conselho da sua vontade. Então o versículo 9 diz: e nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo. O bom propósito que Ele tem para mim e para a sua vida está estabelecido já em Cristo Jesus. Versículo 10, isto é, de fazer convergir em Cristo tudo quanto existe. Todos os elementos que estão no céu, como os que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos. Bom, queridos, de fazer convergir em Cristo, de tudo que está espalhado, juntar, colocar sobre, ou seja, debaixo de alguém, e esse alguém ser cabeça dominante de todas essas coisas. É isso que Ele fez. Convergiu em Cristo todas as coisas que existem nesse mundo. Céus, inferno, diabo, demônios, anjos, igreja, filhos e não filhos, eleitos e não eleitos. Ele convergiu tudo debaixo do cabeça, que é o Filho dele. Para ser cabeça de todas essas coisas, Ele deu esse poder à igreja. Você consegue compreender isso? Ele deu esse poder à igreja. Amém, queridos? Então, capítulo 3 de Efésios, vai lá. Versículo 9 a 11. Diz assim o texto. Capítulo 3 de Efésios, versículo 9 a 11. E revelar a todos qual é a dispensação desse mistério, que desde os séculos passados foi mantido oculto em Deus, que tudo criou. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos principados e autoridades nas regiões celestiais. A multiforme sabedoria de Deus, que é Cristo, deve ser conhecido dos principados e potestades nesse mundo. Irmão, nós não estamos aqui para brigar com alguém que Deus já venceu. Nós não estamos aqui para ir de encontro a alguém que Ele venceu. A Bíblia diz qual é a vitória que vence o mundo. Agora, se eu disser que você não tem fé, eu estarei sendo no mínimo, estou falando com toda alegria, no mínimo ignorante. Entende isso? Estarei no mínimo sendo ignorante. Mas nós estaremos sim, sabendo da nossa fé, quando vencermos o mundo. Irmão, a adversidade está aí batendo na nossa porta todo dia. Qual a vitória que vence a adversidade? A nossa fé. A nossa fé é em quem? Em alguém. A minha fé não eu tenho fé. Fé como? Você tem que ter fé em alguém ou em alguma coisa. Amém mesmo?
Versículo 11. Conforme o eterno propósito de Deus realizado em Cristo Jesus, nosso Senhor. O eterno propósito, o mistério oculto, a multiforme sabedoria de Deus, as riquezas insondáveis de Cristo. O que é isso tudo? É Cristo e Ele mesmo. Amém, querido? Vai lá em Romanos capítulo 11, volta a sua Bíblia um pouquinho, capítulo 11, versículo 34. Romanos 11, versículo 34 e 35. Vamos entender um pouco mais a respeito disso. Paulo escreve a carta do Evangelho. Você quer conhecer o que é Evangelho? Leia Romanos. Quer saber o que é Evangelho? Não pode ler Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles conheceram muito pouco sobre isso. Mas você quer saber o que significa Evangelho e o que é o Evangelho? Leia a carta de Paulo aos Romanos. Então, versículo 34 ao 36 diz assim: Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem se tornou seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu alguma coisa para que ele lhe recompense? Portanto, dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória perpetuamente. Sabe quem é a glória de Deus? É Cristo. E Paulo está dizendo: a ele seja a glória, ou seja, a ele seja ele mesmo. Você entende que Paulo, Deus e todo mundo a quem Deus quis se manifestar, não fala de nenhuma outra coisa senão de Cristo? Vai lá em Atos capítulo 17, por favor, acompanhe comigo. São textos que nós vamos juntar daqui a pouco debaixo de uma mesma revelação. E eu queria que você estivesse acompanhando comigo. Em épocas passadas, olha só, queridos, Deus permite, por favor, olha aqui, Deus permite, sendo Ele eterno e vivendo na eternidade, colocar-se no tempo. Sabe por que a igreja não consegue entender isso e não prega isso? Porque isso nos livra do tempo e dos dias vindos à nossa frente. A nossa vida será um coro de louvor e adoração a Deus em todo o tempo. Porque o tempo que estamos aqui na terra é tão curto para nos enrolarmos com tanta coisa. E essas coisas as que estamos nos enrolando, e eu exorto a cada um, não é o eterno propósito de Deus. O eterno propósito de Deus é Cristo e Ele apenas. Mas quando nos envolvemos com Cristo e todo Ele, as outras coisas elas são acrescentadas e não tiradas de nós. Amém? Porque é fácil, irmãos, construir alguma coisa, mas sem Cristo é muito fácil perder. Construir tem o nosso suor, construir tem a nossa habilidade, construir tem a nossa sabedoria, construir tem grupos de pessoas. Mas, irmãos, para se desfazer, ninguém bota a mão para dizer assim: pare, não é para ser desfeito. Por isso que quando temos Cristo, aquilo que vem para nos derrotar ou nos envergonhar, se torna em dupla honra para a nossa vida. Amém, queridos? Vocês creem nisso de verdade? Então, capítulo 17, Atos, versículo 29, portanto, versículo 30. Em épocas passadas. Irmão, quem revelou isso a Paulo foi o próprio Deus. Em épocas passadas. Deus não trata com o tempo, irmão. Mas Paulo, pela revelação do Deus eterno, diz: em épocas passadas. Para tratar com os filósofos, epicureus, estoicos, filósofos, a galera da inteligência de Atenas, da Grécia romana, de Roma e de todas as cidades vizinhas à Grécia.
Então ele diz assim, terminando o seu sermão no Areópago: em épocas passadas, Deus não levou em conta essa falta de sabedoria. Ele estava falando com quem? Com os sábios. Eu acho, não, mas a próxima semana, quando estivermos filmando lá em Cidade Nova, nós vamos estar ensinando sobre os 5 tipos de conhecimento. São 5 tipos de conhecimento. 4 se joga no mato porque não vale de nada. Amém, querido? Amém. Mas vamos lá. Em épocas passadas, Deus não levou em conta essa falta de sabedoria. Mas agora ordena que todas as pessoas em todos os lugares cheguem ao arrependimento. Paulo coloca no banco dos réus para ser condenado todos os filósofos epicureus, estoicos e filósofos inteligentes da maior universidade ao ar livre do mundo, chamado Grécia. Não tinha nenhum outro lugar aonde os homens tivessem tanto conhecimento de ciência, da não ciência, de todas as coisas. E ele diz assim: Deus não leva em conta essa falta de sabedoria. A sabedoria dos epicureus, dos filósofos, dos gregos e dos inteligentes daquela universidade ao ar livre, a maior do mundo. Para Deus era uma perfeita falta de sabedoria. Porque a sabedoria de Deus, conforme 1 Coríntios 1,30, é Cristo. Porque Ele foi feito para nós sabedoria. E eu tenho certeza que você vai acreditar no que eu estou dizendo. Quando Cristo é a nossa sabedoria e cremos nisso, Ele é a nossa sabedoria em tudo. Em tudo. Você sabia que Ele se preocupa com a nossa vida aqui nessa terra? Amém. Sabia disso? Mas agora ordena que todas as pessoas em todos os lugares, Ele estava falando com aquele povo. Todas as pessoas, sábios e não sábios, inteligentes e não inteligentes, filósofos e não filósofos, todos, em todos os lugares, cheguem ao arrependimento. Versículo 31, porque determinou um dia em que julgará o mundo com o rigor de sua justiça. Olha só, como é que ele vai julgar o mundo? Por meio do homem que para isso estabeleceu. E quanto a isso, ele deu provas a todos ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Um homem que para isso ele estabeleceu. Outra versão diz o varão à medida de Deus. Eu não sei qual é a versão aí, eu sei que tem. Strong diz o varão à medida de Deus. Cristo morre e escute. Passa 3 dias na tumba fria. Paga todo o pecado da humanidade. Ressuscita como filho amado do Pai. E sabe o que acontece? Ele se torna a vara, o metro de Deus. E deixa eu dizer uma coisa, esse metro não deixou de existir. Deixa eu ir mais além. Eu queria... Está gravando, não está, meu querido? Então eu quero que isso vá para todos os homens que se dizem ministros nesse país e no mundo. Ele hoje não tem mais sabedoria, nem menos sabedoria. Toda a sabedoria de Deus está em Cristo. Porque quando ele ressuscita Jesus dentre os mortos, ele estabelece Jesus como a medida dele. Você quer saber como você está? Se meça pelo varão à medida de Deus. Aí você vai saber que tamanho Cristo está em você. Vocês estão me ouvindo? Julgará o mundo com rigor da sua justiça por meio de um homem que ele estabeleceu quando ressuscitou. Cristo ressuscitou, queridos. Então Cristo é o varão, é a vara, é o metro de Deus. Não é 99 centímetros, nem é 100 centímetros, não é 101 centímetros,
Ele é o metro, ele é a medida, ele é o varão, ele é a vara de Deus, que mede todas as coisas. Julgará com justiça. Quem é a justiça de Deus? Cristo. Amém. Então ele julgou-nos como filhos dele em Cristo. E quando ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, ele nos elegeu de uma vez por todas e não tem como isso voltar atrás, como isso ser tirado de nós. Você está eleito, predestinada, amada nele antes da fundação do mundo. Isso aconteceu não por mérito meu e seu, porque ele pegou Cristo, que antes da fundação do mundo já era a medida dele, e nos mediu. Como não crê em predestinação? Não em fatalismo, mas em pré-determinação de um conselho, de uma vontade. Aleluia! E essa vontade ele estabeleceu e revelou quando ressuscitou o seu filho. Tornou ele o varão, o metro. Eu quero julgar alguma coisa. Você pensa que ele julgou sozinho? Escute uma coisa. Para a redenção, para a igreja se levantar, para a igreja andar triunfante, Cristo é triuno, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo. Para a obra redentiva, Cristo fez tudo sozinho. Deus não morreu com Jesus, nem muito menos o Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus o ressuscitou dos mortos. Sabe por quê? Porque esse homem, ele já tinha julgado como o homem, o varão, a medida dele. Ele já tinha honrado esse filho como a medida dele. Mas para ser a medida de Deus, escute isso, querido, para ser a medida de Deus, tem que passar pelo prumo de Jeová. Não é o prumo que dizem por aí não, de sofrimento. É ser aprovado como varão à medida de Deus. E sabe o que está acontecendo conosco? Nós estamos sendo aprovados dia após dia. Deixa eu dizer só uma coisa. Sabe por quê? Se nós não tivéssemos sendo aprovados, já estaria estancado essa revelação e esse conhecimento. Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas na hora que conhecemos, Ele estabelece a vara dele para nos julgar. Então leve em consideração isso que você está ouvindo. Está ouvindo? Leve em consideração muito. Honre isso acima de tudo. Amém, queridos? Então ele diz: quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Para que possa instruí-lo. Deus tem, querido, um eterno propósito. Uma sublime intenção. Eu vou dizer de novo. Deus tem um eterno propósito. E se Ele tem, precisamos saber qual é. Já estamos sabendo. Ele tem uma sublime intenção. E se Ele tem, precisamos saber qual é. As duas outras perguntas. Não precisamos saber detalhados qual é o propósito e a intenção. Nós temos que saber qual é o âmago, qual é o centro dessa intenção. Precisamos saber qual é o propósito. Se tem um propósito, nós precisamos saber qual é o âmago, qual é o centro desse propósito. E nós já sabemos que o centro desse propósito, a intenção de Deus é Cristo e nada mais. Amém, amém, queridos? Paulo ora para que os nossos olhos sejam. Paulo ora para que os nossos olhos sejam iluminados para quê, queridos? Para conhecer a herança de Deus, para conhecer Cristo, o varão à medida de Deus, para conhecer Cristo ressurreto. Amém, queridos? E se há essa intenção, e se os nossos olhos estão sendo iluminados, temos que fazer mais duas outras perguntas. Será que estamos envolvidos? Olha aqui, por favor.
Será que estamos envolvidos naquilo que é o centro do eterno propósito de Deus? Será que não estamos apenas usufruindo disso? Isso vai ser de grande perda para nós se estamos apenas usufruindo disso. Se há uma intenção, se há um propósito, devemos fazer essa pergunta para nós mesmos? Será que estamos envolvidos naquilo que é a intenção, o propósito de Deus? Sabe, queridos, que estamos correndo riscos, dia após dia, de estar envolvido com aquilo que não é. Alô? Podemos estar correndo risco de estar envolvidos com aquilo que não é o centro do eterno propósito de Deus. E se não estamos envolvidos nisso, estamos enrolados com as outras coisas. E nada mais. O seu conceito diante dessa palavra cai por terra. A sua intenção, seu modo de ver, a sua opinião cai por terra diante dessas verdades. Será que estamos envolvidos? Será que estamos envolvidos com aquilo que é a sublime intenção, o eterno propósito? Corremos o risco de estar envolvidos com aquilo que não é e não faz parte desse eterno propósito. E o que mais me choca, o que mais me deixa Hoje eu estava conversando com o irmão pelo WhatsApp e estava dizendo a ele, o que mais me tira, ou que me traz uma ira santa, é que os homens estão enganando. E eles estão maquiando o Evangelho, eles estão prometendo coisas, eles estão fazendo com que as pessoas façam votos para ver se consegue adquirir de Deus alguma coisa, quando Deus não está interessado nisso. Ele está interessado porque Deus não faz as coisas pela metade. Deus quer que Cristo seja formado em nós, porque Cristo formado em nós, todas as coisas cooperam, convergem para Cristo. E se Cristo está formado em nós, as coisas automaticamente são atraídas até nós. Amém, queridos? E eu não estou falando de dinheiro, eu não estou falando daqui do seu emprego, de comércio, eu não estou falando aqui não estou falando sobre isso, eu estou falando de Cristo formado em nós. Mas isso não fica muito extremo, Ismael? Não fica. Porque quando você sair daqui, e como todos nós somos curiosos de internet, Facebook e coisas assim, nós vamos estar ouvindo hoje uma ruma de coisas. Quando eu coloquei no nosso grupo a mensagem sobre louvor, sabe qual foi a mensagem que mais eu recebi de volta? Uma ruma de gente cantando. Não sei o que, ministro de louvor não sei da onde, grupo de louvor não sei de que, a unção não sei das quantas. Deixa eu dizer uma coisa, queridos, em nome de Jesus, louvor e adoração não tem nada a ver com violão, com música, nem com teclado, nem com canção, de nenhum jeito. Por isso que estamos envolvidos com aquilo que Deus não está. Abraão pega o seu filho, pega a lenha, pega o holocausto, pega o cutelo, pega a lenha e diz aqui, vocês fiquem aqui com os seus servos. Escute, Abraão diz, vocês fiquem aqui que nós vamos ali adiante adorar. Sabe o que é adoração em primeiro lugar? É uma faca cortando o seu eu. Porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Em espírito a igreja aprendeu que é assim, ó. Eu estou em espírito. Irmão, isso não nem tem nada a ver em adorar a Deus em espírito. E em verdade. Ou seja,
qualquer coisa que fazemos com honestidade para Deus é verdade. Deixa eu dizer uma coisa, tudo que você faz para Deus com honestidade, mas que não tem Cristo como centro, não tem valor diante de Deus. Mas Deus conhece o meu coração e conhece o meu também. E muito mais. Mas Ele não está envolvido com isso. Amém, queridos? Corremos o risco de estar envolvido com aquilo que não é o eterno propósito de Deus. Então, queridos, nós chegamos à bela conclusão de que se Cristo não está sendo formado em nós estamos mesmo na eminência de estar envolvidos, inseridos em quase tudo ou em nada. Ou seja, em nada ou em quase nada. Que é puramente de Deus. Sabe por que corremos o risco, queridos? Porque Deus só se envolve naquilo que é o eterno propósito dele. Escute. Sabe por que corremos o risco de não estar envolvido? Porque Deus só se envolve com aquilo que é. Escute o que eu estou dizendo, que é o eterno propósito dele. E sabe qual é o eterno propósito dele? Deus só se envolve com Cristo e nada mais. Não obstante, eu quero voltar aqui, a Bíblia enfatiza, escute, enfatiza muito mais louvor do que oração. Mas a igreja entrou numa falta de conhecimento tão grande que hoje a maioria das reuniões é oração. Porque muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Querido, isso é burrice espiritual. A Bíblia exalta muito mais o louvor do que a oração. Mas em todo o ministério de Paulo, que eu conheço, ele cantou uma só vez, quando estava com Silas na prisão. A Bíblia diz, cantava e salmodiava louvores ao Senhor. Sabe o que era aquilo? Não era uma música conhecida. Não era uma música feita por alguém, a autoria de José, João e Maria, e aí Paulo lembrou com Silas e cantava. Não, aquilo era inspiração divina, que vinha mediante a adversidade que ele estava passando. Porque em toda a adversidade o seu espírito se levanta para exaltar o Senhor. Em toda circunstância contrária, a sua boca não se cala. Sabe o que se cala? A sua alma. Porque quer andar pelo que vê. E nós não estamos aqui mais para andar pelo que vemos. As circunstâncias, as adversidades faz parte de Cristo ser formado em nós. Porque na hora que a adversidade e circunstância bate a nossa porta, nós precisamos abrir a nossa boca e dizer, no dia mal, eu levanto a minha voz e louvo ao meu Senhor. Porque esse dia mal não vai me pegar. Porque esse dia mal não vai me destruir. Porque esse dia mal não vai fazer eu sucumbir. Amém, querido? Então estamos envolvidos com aquilo, muitas vezes, que não é o centro do eterno propósito de Deus. Então, como que é que Deus está envolvido? Paulo ora para que os nossos olhos sejam iluminados. Queridos, olha aqui, Deus está envolvido com Ele mesmo. Gênesis, olha aqui, Gênesis e Apocalipse. De Gênesis a Apocalipse, 66 livros. Não tem outra coisa a se ensinar a Deus estar envolvido com Ele mesmo e com o seu Filho. Deus está envolvido com a igreja? Não. A igreja, por ser o corpo de Cristo,
ela está inserida naquilo que chamamos o eterno propósito de Deus. As intenções de Deus, a igreja está, mas a igreja não é o centro. Quando pregamos a igreja, não temos ela. Quando pregamos a unidade do corpo de Cristo, temos confusão. Porque nem todos são espirituais. Mas quando pregamos Cristo, nós temos a igreja perfeita. Porque esse é o eterno propósito de Deus. Você entende isso? Este é o supremo, esse é o eterno deleite. Paulo diz em Efésios que todas as coisas precisam convergir em Cristo, para baixo. Ou seja, para debaixo, as coisas que estavam soltas, espalhadas. Ele uniu, juntou num só depósito e colocou embaixo. Tudo que ele encontrou espalhado, tudo que ele encontrou longe, ele juntou, debaixo de um depósito, e estabeleceu Cristo como cabeça. Todas as coisas estão convergindo nesse momento para Cristo, estão no comando dele. Todas as coisas estão sendo comandadas por Cristo e nada mais. Por isso que Deus é um Deus sereno e tranquilo. Porque se Cristo venceu no inferno, se Cristo venceu na morte, se todas as coisas estão sob o seu domínio agora, ele é um bom dominador. Você entende isso, irmão? Se todas as coisas agora estão convergindo, estão debaixo dele, é porque ele sabe fazer muito bem todas essas coisas. Amém, querido? Quando lemos Romanos 11, 33 e 34, quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele retribua? Nós chegamos à sublime definição que Deus nunca precisou de ajuda de ninguém. O único ser, sabe, que nós falamos assim, depois de 7, 8, 10 anos na faculdade, a gente diz, cheguei, sou PhD em tal coisa, ou fiz mestrado, agora eu sou autônomo. Consegui minha liberdade. Deixa eu dizer duas coisas. Liberdade e autonomia só pertencem a uma pessoa e a mais ninguém. Só Deus é autônomo, só Deus é livre. Ninguém debaixo do céu pode dizer isto. Mas Ismael, Jesus disse, se o Filho vos libertar, vós estáis perfeito nele. Vós estáis livres em Cristo. E quando sereis, no lugar da verdade, você bota Cristo. A Cristo e Cristo vos libertará. Tanto quanto Ele estiver em você, é o tanto que você está livre. O tamanho que Cristo está em você é o tamanho da sua liberdade. Porque sabe quem é autônomo? É alguém que não precisa de ninguém. E a única pessoa que não precisa de ninguém se chama Deus. A única pessoa autônoma e livre na concepção terna da palavra é Deus e mais ninguém. Livres, mas prisioneiros de Cristo. Amém, amém, queridos? Debaixo de Cristo. Submetidos a Ele. Sabe por que Ele fez o homem no sexto dia? A gente já falou uma vez sobre isso, não sei se você pegou. Para que Adão não desse pitaco em nada que ele fosse criar. Se ele cria o homem no primeiro dia, Adão está dizendo, não, esse pé de abacate tem que ser uva. Quando ele cria o homem, ele diz, tá aí, está tudo pronto para você. Regue, produza e faça prosperar. Você não precisa estar abrindo a boca, porque o seu pitaco não me acrescenta nada, Adão.
Eu não dependo de você. Aleluia. Que coisa linda. E ele pega o filho dele, tira das entranhas dele para cooperar com ele. Jesus cooperou com Deus. Mas quando a Bíblia diz que nós somos de Deus, somos cooperadores, isso não quer dizer que você tem alguma coisa para acrescentar a ele. Escute-me, por favor. Quando ele diz que de Deus nós somos cooperadores, o apóstolo Paulo, ele não está dizendo que você tem algo a acrescentar a Deus. Não existe essa possibilidade. Por isso que se a igreja for para casa e for dormir, Deus vai realizar tudo. Sabe qual é o problema? É que a igreja não dorme. A igreja atrapalha mais do que ajuda. Porque a igreja não está com os olhos iluminados para conhecer tão grande redenção. Você entende isso ou não? De verdade ou de mentira? Vai lá de novo em Salmo 115 para você ver isso. Vai de novo, Salmo 115. Nosso Deus, versículo 3. Nosso Deus está nos céus. Tudo o que deseja, Ele tem o poder de realizar. Escute, queridos. Vou dizer de novo. Não é que Ele precise de mim, de você. É que quando você veio ao mundo, Deus sempre existiu. Ele é incriável. Ninguém criou Deus. Ele sempre existiu antes da luz, antes da atmosfera, antes de todas as coisas. E lá no capítulo 8 de Provérbios, vamos já ver isso com todo o nosso vigor. Quando ele diz, quem criou os reinos do espaço? Ele está dizendo, quem criou a Via Láctea? Sabe quem foi, irmãos? Quem criou todas as coisas? Lá no capítulo 8 de Provérbios, Salomão diz, foi a sabedoria. E quando diz a sabedoria, não é uma personalidade, porque na personalidade de alguém, a gente não diz, não é o caráter de... Não. A pessoa é a pessoa e a sabedoria está se referindo a um pronome pessoal. Eu, a sabedoria. Quem está falando ali é Jesus dele mesmo. Então, o capítulo 8 de Provérbios é um capítulo para ser venerado e adorado por todos nós. Nosso Deus está no céu. Tudo o que deseja, Ele tem o poder de realizar. Mas o que é que Ele deseja mesmo? Ele deseja Cristo em você. Ele quer saber das suas necessidades. Ele tem interesse em saber do que é que você está passando agora. A Bíblia diz que Ele, em Cristo, já supriu todas as nossas necessidades. Por que nós corremos dessa realidade para aquilo que nunca vai nos suprir? Oxalá que essa palavra esteja entrando no mais profundo do seu coração, irmão. Você, meu querido, que vai me assistir, que isso esteja entrando no seu coração. Paulo diz, ele faz tudo segundo o conselho da sua vontade. Deus aconselhando-se com ele mesmo. Sabe quem é que se aconselha com si mesmo? É quem é autossuficiente. Por isso que Paulo pergunta, quem foi o seu conselheiro? Não existiu, porque ele aconselhou a ele mesmo. Ele conversou com ele mesmo e disse, eu vou fazer assim, 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 assim. Isso entra na nossa cabeça. Não, isso entra no meu espírito, porque na minha cabeça não entra. A minha cabeça é limitada. Ele se aconselha e diz, olha, Deus, prazer, eu sou Deus. Eu sou Deus, tal. Eu vou fazer assim, vou fazer desse jeito, eu vou estabelecer assim, eu farei assim. O dia assim, a noite assim, os dias serão desse jeito. Ele faz tudo que lhe apraz. Tudo
Você entende? Num só versículo, na carta de Paulo, a gente tem toda a dimensão da Bíblia. Faz tudo o que lhe apraz, ou seja, segundo o conselho da sua vontade. Ele é incriado. Eu disse ainda agora, autônomo e livre não pode ser usado para nenhum ser humano. Aquele que conseguiu, na sua pseudo-inteligência, enricar, milionário, bilionário, trilionário, ele não pode dizer, eu sou auto, dependente. Ou eu sou livre. Essas palavras só podem ser ditas a quem se aconselha consigo mesmo, que faz tudo do jeito que quer, não perde a opinião de ninguém. Esse se chama Deus. E não se coloque nessa posição. Isso é fatal para mim e para a sua vida. Você entende isso? Por isso que ele precisa ser venerado. Por isso que ele é o único ser livre existente. Sabe o que é liberdade? Olha aqui, por favor. Sabe o que é liberdade? É conseguir agir em qualquer situação sem influência de nada. Anote, por favor. Sabe o que é liberdade? É conseguir agir em qualquer situação sem influência de nada nem de ninguém. Antes que você possa pensar que é você, eu vou tirar esse demônio de perto de você que está falando no seu ouvido. A única pessoa que pode fazer isso é Deus. Amém. Ele é livre. A liberdade habita nele. Sabe por quê? Porque ninguém consegue influenciar. Ele faz tudo o que lhe apraz. Amém, queridos? Eu amo esse Senhor, viu? Eu amo esse Senhor de verdade. E quando diz que ele é livre, e quando diz que ele gosta de liberdade, que ele é autônomo, todos os outros seres criados têm que se submeter a ele. Não só a influência dele, mas a pessoa de Cristo. Por isso que quando ele está no pináculo do templo, que os caras esquematizam para empurrá-lo de lá para ele morrer, a Bíblia diz que ele passa no meio de todos e ninguém consegue tocá-lo. Não era uma unção, não era como eu já vi pregadores dizer, não era um véu que tinha sobre ele, e aí quando ele ia passando, o povo corria com medo. Não, é porque estava ali alguém que não poderia sofrer influência de ninguém. Ele diz, ninguém tira a minha vida, eu a dou pelo amor do mundo. Aí, irmão, ame esse Jesus, que ele é muito bom, ele é espetacular, irmão. Se tem uma coisa que é espetacular, é esse Jesus. Por que todas as coisas têm que estar sujeitas a ele? Porque ele é o único ser que faz tudo segundo o conselho da sua vontade. Sentou, aconselhou-se, tem uma vontade, ele disse, pronto, é essa vontade que eu vou seguir e acabou a história. Eu não devo nada a ninguém. E não deve mesmo não. Está ouvindo? Não deve nada a ninguém. Aí entramos na agradável. Entende isso em nome de Jesus. Romanos 12, 1 e 2 diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional ou espiritual, ou serviço espiritual. Mas ele diz assim, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é a palavra que aparece nos dois versículos, sendo a mesma palavra, igualzinho? Agradável. Está ouvindo isso? Primeiro, rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável.
Amém, querido? Tudo que lhe apraz, Salmo 115, que acabamos de ler, versículo 3 diz: Deus está no céu e faz tudo que lhe apraz. Podemos mudar apraz por tudo que lhe agrada. Romanos 12, 1 e 2 diz agradável e agradável. Aí entendemos que não é uma escadinha boa, agradável e perfeita vontade de Deus, como muitas vezes nós somos ensinados. Boa é um degrau, agradável é outro e perfeito é outro. Não, boa porque Ele é bom. Amém. Perfeito porque Ele é perfeito. E agradável porque Ele nos fez agradáveis a Ele. Amém. Por isso que Ele roga pelas compaixões de Deus, que possamos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo. Amém, queridos? Amém. Ele faz tudo o que lhe apraz, pois Ele é bom, Ele é perfeito, e você é agradável a Ele. Nós entramos nisso para debaixo de Cristo, para o encabeçamento de Cristo. Por isso que Ele nos tornou agradáveis a Ele, por isso que Ele nos fez agradáveis a Deus. Quando Ele nos fez agradáveis a Deus, é para que nós fôssemos na direção do encabeçamento de Cristo. Então agora você tem um Senhor sobre sua vida. Você tem um cabeça que pensa por você. Amém, querido? Vai lá em Provérbios capítulo 8, depois de Salmos. Provérbios capítulo 8, versículo 12 em diante. Eu sou a sabedoria. Pronome pessoal, eu. Não está falando de um anjo, não está falando de um caráter, de uma pessoa, está falando de alguém com carne e osso. Eu sou a sabedoria, em mim habita todo conhecimento e discernimento e ensino. O que conhecimento é esse? Irmão, o que a sabedoria, Jesus está falando com ele mesmo através de Salomão, é que tudo o que é possível se conhecer está em Cristo. Amém. Tudo o que é possível se conhecer, matemática, física, química, biologia, engenharia, astronomia, foguete, bomba nuclear, tudo que é do conhecimento do ser humano está em Cristo. O temor do Senhor consiste em odiar o mal, rejeitar todo o orgulho, a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Meu é o conselho sábio. A mim pertence o entendimento e o poder. Você está vendo que sem entendimento não existe poder? Sem conhecer, escute, sem conhecer a Cristo, você não tem poder para nada. Isso é para nós aqui. Você não vai precisar conhecer Cristo nos céus. E isso é para agora, para hoje. Ou você conhece Ele, ou não existe autoridade nenhuma sobre sua vida. Posso ouvir um amém? Amém. Por meu intermédio os reis governam e as autoridades exercem a justiça. Da mesma forma, mediante meu poder, governo os nobres, todos os juízes da terra. Eu amo todos os que me amam e que me buscam me encontram. Em minha mão está a riqueza, honra, prosperidade e justiça perenes. Em quem? Em Cristo. Riqueza, honra, prosperidade e justiça. Sabe o que é perene? Perpétua. Que se perpetua. Meu fruto é melhor que o ouro. Sim, que o ouro mais puro. O lucro que vos ofereço é superior ao metal mais valioso. Ando pelo caminho da retidão em meio às veredas da justiça, outorgando riqueza aos que me amam, oferecendo a estes prosperidade sem fim. Amém. Amo o Senhor, irmão. Quer avançar? Amo o Senhor. Seria muito sério da nossa parte julgarmos. Mas a Bíblia diz: examine você mesmo, se Cristo está em você. Amém, queridos? Mas eu quero adiantar, eu quero que você vá no versículo 30 e 31.
Então eu estava com ele e cooperei em tudo como seu arquiteto. Quando Deus disse haja luz, a pergunta que eu faço a você, a luz tem forma? Claro que não. Mas por Jesus se declarar arquiteto de Deus, nós temos que admitir que a luz tem forma sim. Porque ele não criou nada sem forma e vazio. Eu posso ouvir um amém? Isso é criação da outra parte. Então a luz, por causa de Cristo como arquiteto, ela tem um molde, ela tem um modelo. Amém, queridos? Em tudo como o Senhor, dia após dia, tenho sido seu prazer, sempre me sentindo muito feliz ao seu lado, regozijando-me com o mundo que ele criou e me alegrando com os seres humanos. Ou seja, ele estava lá com Deus e sabe qual era o prazer de Deus? Se alegrar. Qual era o prazer de Deus? Se alegrar com Cristo. E qual era o prazer de Cristo? Se alegrar com Deus. Está aqui. Enquanto ele fazia as coisas, eles brincavam entre si. Enquanto ele criava o universo que está sobre a nossa cabeça, eles trocavam risada entre eles. Brincava de tica-tica. Porque escute-me por favor, criar situações para nós não é um problema para ele. Amém. Criar situações que nos alegrem não é um problema para Deus. Eu posso ouvir um amém? Está ouvindo isso? Sim. Criar situações que alegrem a Ele para nós é a perfeita vontade dEle. Ele sabe fazer como ninguém. Regozijando-me com o mundo que Ele criou e me alegrando com os seres humanos. Eu estava lá nesse tempo. Você estava? Sabe com quem eram os seres humanos que Ele se alegrava? Os filhos que Ele escolheu antes da fundação do mundo. Ele não estava se alegrando com cachorro, nem com leão, nem com vaca, não. Ele estava se alegrando com aqueles que Ele escolheu nele antes da fundação do mundo. Eu me alegrava enquanto criava as coisas e me alegrava e me regozijava com os seres humanos. Quais seres humanos são esses? Aqueles que foram gerados da semente incorruptível. Ele se alegrava conosco. Então a sua vida hoje precisa ser um poço de alegria. Porque isso já acontecia antes que o mundo existisse. Amém, queridos? Mas aqui eu quero destrinchar um pouco esse capítulo 8 de Provérbios. Aqui tem duas coisas que nós precisamos entender. Cristo está na Trindade. Cristo é na eternidade e Cristo será para sempre nos tempos futuros. Ele é Deus na Trindade. Ele é eterno na Trindade e Ele será para sempre o eterno Filho de Deus. Então isso é o que Provérbios capítulo 8 está declarando, Jesus declarando a respeito dele. Eu sou eterno. Amém. Eu tive que vir ao mundo para redimir um povo, mas eu sou o eterno. Amém. O eterno morre. Como assim o eterno morre? Para nos gerar filhos, para nos tirar da horrenda prisão, para nos tirar do lamaçal, do poder das trevas. Amém, querido? Para nos tirar da horrenda prisão. O eterno, como assim? Ele se faz carne. Não tem por honra ser igual a Deus, mas toma a forma de servo. Sai da ideia de ser Deus. Oh, querido, isso é muito amor para conosco. Eu vou te dizer, isso é muito amor para conosco. Amém mesmo? Cristo na Trindade e na eternidade. Ele está na Trindade. Cristo é eterno com Deus.
Eu estava lá antes de todas as coisas do mundo ser fundado. Eu estava lá. Ou seja, Cristo é eterno. Irmão, deixa eu dizer, não podemos mudar isso. Ele é eterno e ponto final. Amém mesmo? É eterno. E mais nada. Ou seja, ele estava lá. Por isso que ele é o centro do eterno propósito de Deus. Por isso que ele é a sublime intenção de Deus é Cristo, porque esses dois andavam em comum acordo por toda a eternidade. Não houve divergências entre eles, porque eles eram Deus. No princípio era o Verbo. O Verbo era Deus e o Verbo estava. Amém ou não amém? Achando as minhas delícias, regozijando-me com o mundo que ele criou e me alegrando com os seres humanos. Ou seja, nós somos as delícias, nós somos a alegria de Deus. É isso que ele está dizendo. Então chegamos à irrefutável conclusão. Efésios 5:32. Que quer dizer o quê? Grande é esse mistério. Mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Chegamos a essa conclusão maravilhosa, sobrenatural. Cristo e a igreja. Segunda Coríntios capítulo 4, versículo 4, porque tem muita coisa a ser falada e nós precisamos de exatidão nas nossas palavras para isso ficar muito fiel ao texto e ao contexto da palavra de Deus. Diz assim, 2 Coríntios 4:4: o Deus desta presente era perversa cegou o entendimento dos descrentes, a fim de que não veja a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois não pregamos a nós mesmos. Que perigo terrível! Você está vendo? Quando pregamos nós mesmos, quando pregamos a igreja, quando pregamos os filhos de Deus, quando pregamos a igreja como centro, nós temos trevas. Paulo diz, não pregamos a nós mesmos, não está falando de eu estou pregando eu mesmo, ele diz, nós não pregamos a nós mesmos. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Ele pergunta, está Cristo dividido? Aí ele diz, nós não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo o Senhor e a nós mesmos como vossos servos por causa de Jesus. Porquanto foi Deus quem ordenou. Quando é ordem, parte de Deus. Quando é fazei, é Cristo em nós fazendo. A ordem sempre é de Deus. O fazei é Cristo em nós. Amém? Para você dividir bem isso aí, não achar que você está recebendo alguma coisa para você fazer ou operar. Porquanto foi Deus quem ordenou, das trevas resplandeça a luz. Pois Ele mesmo resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Aonde é que conhecemos Deus, irmãos? Na face de Cristo. A pergunta de novo, aonde podemos conhecer a Deus? Aonde podemos conhecer o seu atributo? Aonde podemos conhecer o seu caráter? Na face de Cristo. Paulo diz, eu preguei Cristo de uma forma tão espetacular que ele se apresentou a nós como crucificado. Deixa eu dizer uma coisa, vai chegar esse tempo. Nós vamos sim ver Cristo no nosso meio, literalmente com esses olhos. Ismael, isso é possível? É sim, está aqui. O conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Amém, queridos?
Então, terminando este assunto, Paulo dá em Colossenses a primeira das muitas faces do que Deus chama do seu eterno propósito. Paulo diz, ele é, falando sobre Cristo, a imagem do Deus invisível. Irmãos, preste atenção nessa frase. Cristo é a imagem do Deus invisível. Olha só. Ó aqui, isso aqui é apenas uma sombra. Mas Paulo está dizendo que Cristo é a imagem do Deus invisível. Sabe por que Cristo ressuscitou? Para que hoje essa palavra tenha todo o nosso crédito. E quem desacredita nela, desacredita de Cristo ressurreto. Porque ela só está aqui e não é um livro comum, porque Cristo ressuscitou. E para essa palavra estar intacta até hoje, escute isso, para essa palavra estar intacta até hoje, e vará séculos e gerações, glória a Deus, ele precisou ressuscitar o Filho dele dentre os mortos. Isso é o conceito de Cristo ressurreto dentre os mortos, o primogênito dentre os mortos. Ou seja, para ele ser primeiro, ele teve que morrer como o último dos homens, como o mais desprezível. Isaías diz, era o mais rejeitado, o mais indigno entre os homens, para receber uma coroa de glória. E Paulo diz, ele é a imagem do Deus invisível. Irmão, isso aconteceu por causa de mim e de você. Nós precisamos levar em conta tão grande salvação, privilégio tão glorioso. Amém, queridos? Vocês amam o Senhor? Curve sua cabeça, vamos orar em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer pelo Espírito de sabedoria e revelação, pelo Espírito que em nós opera agora, filhos da luz, filhos do conhecimento, filhos da verdade, filhos que foi transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Pai, eu te dou graças pelo Espírito de sabedoria e revelação. Obrigado pelo Espírito da graça, o Espírito da fé, o Espírito que iluminou os olhos do nosso entendimento, que é o Espírito Santo de Deus, o Espírito que está em nós para dizermos que somos um com esse Cristo. E Pai, nós sabemos que da forma que você ama o seu Filho, você nos ama porque nós somos filhos amados e gerados pelo teu único Filho. Pai, graças te dou por mais uma sessão, por mais um tempo, Senhor, que nós conquistamos para a glória do teu nome. E os que creem juntamente comigo diz amém. Amém. Amém.